Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu explico e analiso detalhadamente os aspectos do mapa astrológico que tu me trouxeres, ou respondo as dúvidas detalhadamente que tu me trouxeres acerca de interpretação de mapa astral. Então aproveitem essa consultoria gratuita que regularmente oferecemos aqui no nosso canal. E hoje então recolhendo aqui os restos de perguntas que chegam por vários lugares. Nem todos vêm parar aqui, tá? Alguns a gente pode conversar diretamente conforme o contato que eu tenho com a pessoa. Então outros que eu não tenho contato direto ou que eu acho relevantes, eu posso trazer para cá. Hoje temos apenas 3, vamos a elas. E normalmente tem mais, né? E essas perguntas são referentes às últimas lives. E nas últimas lives sobre vocação das últimas semanas, nós abordamos alguns casos. Vamos à primeira, acerca da vocação de artista. Essa aí foi uma das lives mais comentadas que nós tivemos. E o nosso amigo, aliás, a nossa amiga Patrícia pergunta sobre a relação da vocação de artista com as posições, os planetas em signos de água. E na verdade, a pergunta está no contexto da minha explicação na live sobre o grande trígono em signos de água. Bom, então vamos lá. Para responder, vamos relembrar que um grande trígono é um nome técnico na astrologia para 3 trígonos. Não é aquele destrava-línguas dos 3 tigres, dos 3 tigres tristes, não. Esses são 3 trígonos felizes, né? E esses 3 trígonos felizes, eles quando estão estabelecidos entre planetas ou componentes do mapa mais ou menos equidistantes, eu digo mais ou menos porque ainda assim há uma margem de, conforme o planeta envolvido, mais ou menos graus. Quando eles estão mais ou menos equidistantes, eles descrevem no mapa um triângulo equilátero. E, bom, esse triângulo equilátero então vai se originar da junção de 3 trígonos entre planetas. E isso então normalmente costuma acontecer com 3 planetas que estão em signos do mesmo elemento. Então, porque os signos do mesmo elemento sempre vão descrever um triângulo equilátero, né? Os signos do mesmo elemento estão sempre equidistantes, seja qual for o elemento. Por essa razão, quando estamos falando de um grande trígono em elemento água, bom, a gente está evocando a força do elemento água em toda a sua potência, ou seja, triplamente. Então esse grande trígono, na verdade, entre outras coisas, está ativando uma força bastante intensa dos aspectos do elemento água. Quais são eles? Vamos lá. E aí já meia resposta já aí. A água nos fala da sensibilidade. A sensibilidade para as coisas, para as pessoas e para as situações. Então, para o elemento água, é mais importante a impressão ou a sensação que as coisas, pessoas ou situações nos causam do que os fatos em si. E é como que as coisas ou as pessoas te fazem sentir. Como que tu me fazes me sentir? Por essa razão que tem tanto a ver com o artista, porque o artista, ele para sê-lo, necessita de uma sensibilidade aguçada, posto que no conceito clássico de arte, válido na antiguidade e em toda a história passada, salvo alguns tempos presentes que se abriram variantes delta dessa questão, salvo na modernidade, o conceito clássico de arte conecta o ser humano com o arquétipo da beleza.
através da sensibilidade. Então, para ser artista, sempre foi necessário uma sensibilidade especial. E isso tem um preço. Isso não é de todo bom, nem de todo ruim. Porque torna o ser humano sensível e conectado com as entrelinhas das coisas, das pessoas e das situações. Mas também o torna mais sensível, mais vulnerável aos efeitos, nem sempre desejados. Então, por essa razão, a vocação de artista, ela tem muito a ver com essa força do elemento água. É comum artistas terem o elemento água bastante presentes. Então, um grande trígono é apenas um aspecto possível de elevar a altos graus de importância o elemento água no mapa astral. Então, existem outros, vários outros, mas este é um que é notável pela sua harmonia, pela sua, digamos assim, capacidade de tornar esse elemento muito equilibrado, essa sensibilidade muito presente, né? E também de ativar do elemento água todas as suas facetas, porque cada um dos 3 signos de água evoca uma faceta do elemento. Né? Cada um tem uma razão de ser. O escorpião é a água fixa, o peixes é a água mutável e o câncer é a água cardinal. Para saber mais, assistam os nossos vídeos aqui do canal ou façam o curso Astrologia, uma linguagem da natureza, que vocês vão saber tudo isso em detalhes. Mas, para já dar um panorama melhor, nós temos cada signo de água evocando uma faceta do elemento água. Então, essa sensibilidade ela vai se mostrar de maneira mais reativa a essas coisas técnicas aqui. Parece que voltamos. E então, isso deve ser considerado para a gente entender como que esse excesso de água, ou essa presença forte do elemento água vai tornar a pessoa mais sensível. E essa sensibilidade é fundamental para nós falarmos de uma vocação de artista, porque, classicamente, o artista é aquele que é capaz de, através da sua sensibilidade, sentir, não as razões, sentir as entrelinhas da vida. E é capaz de traduzir isso a quem também for capaz de sentir. Então a arte nos conecta com a beleza, e beleza é harmonia, não só na forma, mas na função. É harmonia no sentido de existir. Então isso tu podes alcançar através de diversas formas de arte. Então, dentro disso, a pergunta também incluía, nesse contexto do grande trígono, né? Também incluía a relação com o signo de Libra. Por quê? Porque o signo de Libra é outro signo reconhecidamente associado às artes, e devido à sua regência de Vênus, e devido à sua sensibilidade à estética, e a grande importância que a estética tem para a sua vida. Então, essa relação, mesmo que a pessoa não tenha o signo de Libra, mesmo que a pessoa não tenha um grande trígono de água, pode ter a água ou o signo de Libra, que então, não é uma exceção, mas é que por outras vias, por outros caminhos, Libra alcança uma relação semelhante com o arquétipo da beleza. É um outro arranjo muito favorável dos signos regidos por Vênus, com alguns aspectos de criatividade do elemento ar, que tornam muito favorável Libra para as artes também, mesmo não sendo de água. Por isso que no outro vídeo eu falei que de todos os signos que não são de água, Libra é o mais artista, né? Então, isso para responder a dúvida sobre a live em que eu associo a vocação de artista com esses aspectos. A segunda pergunta também diz respeito a outra live, que é sobre a vocação de educador. Que bom o pessoal aí ficando curioso com as vocações e podendo tirar suas dúvidas aqui, até para poder reconhecer a sua também.
A vocação de educador, também classicamente, ela vai se relacionar com um profundo amor ao ser humano, uma profunda piedade, compaixão, traduzida na forma de ensinar aquilo que sabe. A vocação de educador, ela vai gerar na pessoa uma prioridade por ensinar o que aprendeu. É uma forma de desejar ardentemente partilhar aquilo que é importante para ela. E isso atua mais no campo das ideias. E por isso que é uma casa regida por Sagitário, é uma casa cuja lógica é explicada pelo signo de Sagitário, a casa 9. Então essa casa astrológica, claro, a vocação de educador não vai ser indicada apenas, tão somente pela casa 9, mas é um dos primeiros pontos que a gente analisa. Bom, mas a pergunta, na verdade, não se referia à casa 9, né, mas é referente à vocação de educador, que foi explanada num vídeo sobre o Pierre de Coubertin. E, na verdade, a pergunta era bem mais objetiva. Era sobre o trígono Sol-Plutão que havia no mapa de Pierre de Coubertin. A vocação de educador se revela em outros aspectos na casa 9 do Pierre de Coubertin, em especial um que eu menciono ali, que é a regência de Aquário. Então, a casa 9, a casa que indica o quanto a pessoa vai se motivar a transmitir, a partilhar o que ela aprendeu, ela, no mapa do Pierre de Coubertin, se apresenta regida pelo signo de Aquário. Então, isso é bastante relevante, que é um signo altruísta, é um signo bastante mental, devido ao elemento ar, e é um signo de comunicação. Então, isso já capacita, essa mistura Aquário e Casa 9 é muito professoral, né? Mas, e também muito internacional, né? Que também se verifica no histórico de vida do Pierre, né? É um amigo íntimo, Pierre. Mas a pergunta era sobre o trígono, porque na verdade eu estava falando sobre o trígono Sol-Plutão. Para esclarecer, talvez no contexto ali da minha live não tenha ficado tão claro, a análise, o incremento desse trígono Sol-Plutão, ele é um colaborador, um corroborador, né, da vocação de educador. Por quê? Porque havendo essa vocação, o Sol com Plutão, ele capacita a um grande poder de expansão e realização. O Plutão está o Sol está em Capricórnio e o Plutão está em Touro. Então, está estabelecido o trígono. Só que nenhum desses dois signos é tipicamente de educador, mas são dois signos estruturadores. Então, havendo outros indícios de vocação de educador no mapa, que existem, nós identificamos essa vocação fortemente amparada por uma estruturação dos signos de terra, Sol e Plutão, né? Sol em signo de terra, Capricórnio, e Plutão, signo de terra, Touro. Tá? E a casa em que está esse Plutão é a casa 11, que é a do coletivo. A casa 11 é das questões coletivas. Então, alguém com Plutão na 9, por exemplo, vai alcançar poder ou vai alcançar uma capacidade de interferir no seu meio e de transformar o seu meio, e vai encontrar o seu canal de fazer diferença no mundo através da educação, por exemplo. Mas um Plutão na casa 11 vai ser uma resultante parecida, só que vai ser uma capacidade de fazer diferença no mundo através de uma ação coletivista. Então isso também é óbvio, né? É muito presente no histórico do Pierre, mas só corrobora outros aspectos de vocação de educador, potencializando que como educador ele ia ser um transformador, ele ia ser um revolucionário, porque ele tem o Plutão na casa 11. Então, ou seja, ele vai chegar
nos seus alunos, não só na sala de aula. Então não é só Casa Nova envolvida, né? O ensino direto. Ele vai ser um grande estruturador da educação. É um educador plus, porque acho que ele foi mais político que educador. Só que o Plutão na 11 o poder, ele vai exercer o poder através de alguma coisa coletiva, grande, nova, inovadora, e isso vai ter a ver com a educação, mas é uma educação transformadora, é uma educação diferente. Então, o esporte, na verdade, ele também se encaixa muito na Casa 11, porque também é uma coisa coletivista, talvez. As Olimpíadas, que é o grande legado do Pierre de Coubertin, as Olimpíadas da Era Moderna são uma atividade humana extremamente Casa 11, né? E a atuação dele para isso foi muito plutoniana, porque ele perseverou capricornianamente, Sol Capricórnio, mas ele teve que canalizar muito poder, passar pelas altas rodas, negociar, fazer política, pintar e bordar para conseguir fazer acontecer aquele evento coletivista de resgate dos valores da educação, entende? Então tá aí a costura do mapa. E não é uma coisa tão simples de alguém ler lá na época dele, né? Agora, depois que o cara já fez aquilo, fica claríssimo no mapa dele de onde ele tirou a força para fazer o que fez e de onde ele tirou a lógica para fazer o que fez, né? Então esse seria o complemento que eu ofereço aí sobre aquela leitura anterior para que talvez fique um pouco mais claro. E a terceira e última pergunta de hoje é bem mais simples, né? Não é sobre uma live, mas é sobre um aspecto pessoal. A pessoa que pergunta tem o Sol em Peixes a 29 graus de Peixes, quase na fronteira de Áries. E tem o Mercúrio em Áries, nos primeiros graus de Áries, quase na fronteira de Peixes. E, bom, isso na casa 3. Bom, em primeiro lugar, o Sol e Mercúrio na casa 3 favorecem sobremaneira a capacidade de comunicar-se, transmitir o seu conteúdo através da fala, da oratória. E o Sol na 3 dá uma importância muito grande para a expressão verbal, oral, escrita. Então é muito relevante para a pessoa poder se comunicar, ela vai buscar vias de se comunicar. Mercúrio na 3 também, mais ainda. Como será essa visão de si próprio, essa expressão do eu do Sol? Bom, está em Peixes, apesar de estar no último grau, está em Peixes. Então vai ser uma expressão de grande sensibilidade, vai ser um ego de grande sensitividade e de uma necessidade de ir aos poucos pela vida. Porém, o seu Mercúrio em Áries vai dotar esse pisciano de uma certa ansiedade. Ansiedade por falar, ansiedade por fazer valer a sua palavra, a sua vontade. E uma certa autoridade, um certo comando na voz e na expressão oral. Então vai ser um pisciano meio fora da curva, porque não é aquele pisciano mansinho. E aí numa primeira leitura vão dizer, é porque ele é quase Áries. Em parte, mas mais do que ser quase Áries, pelo Sol estar a 29 graus de Peixes, quase Áries, mais do que isso pela sua expressão, Mercúrio estar em Áries. E tudo isso na casa 3, o que acentua todas as questões de comunicação, oratória, a pessoa se trabalhar com vendas ou com atendimento vai ser bastante impositiva, vai ser bastante objetiva, ou pelo menos vai buscar ser. E em contrapartida vai sentir uma grande ansiedade quando não conseguir fazer valer a sua palavra e a sua vontade. Então, esses são os aspectos importantes dessa combinação. Lembrando que a casa 3 também é uma casa de estabelecer relações. E pode haver uma certa dicotomia, uma certa contradição em uma vontade de estabelecer relações suaves, envolventes pelo Sol em Peixes, mas uma forma de agir que atrapalha isso, uma forma de agir ou de falar
ou de se expressar ariana, que atrapalha isso e acaba precipitando as coisas, não exatamente pela vontade da pessoa, mas pelo seu modo de agir. Então isso pode gerar uma certa contradição em que ela se atrapalha ou se arrepende do que falou, ou se arrepende do que precipitou, do que se antecipou, quando na verdade, se ela pensasse 2 vezes ou se ela prestasse atenção, ela falaria de outra maneira. Então esses são os aspectos dessa configuração apresentada, 29 Sol a 29 de Peixes e Mercúrio em Áries. Lembrando que para o Sol, em especial Sol e Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, a margem de conjunção costuma ser mais tolerante, ou seja, um maior número de graus. Até 10 graus é bastante comum na literatura se considerar uma conjunção. Então, muito cuidado, porque às vezes o pessoal encontra Mercúrio e Sol a 10 graus, então já não tá. Não, pode ser que esteja. Pelo menos se vai considerar uma semiconjunção, uns 10 graus, né? Eu não fui informado aqui do grau de Áries do Mercúrio, então eu não posso afirmar se esse Mercúrio está na margem de conjunção, mas pelo que foi falado, é bem possível. Então, considerem que um Mercúrio em conjunção com o Sol um Mercúrio, é um influenciador importante para o ego da pessoa. É algo bastante presente na pessoa, mesmo em signos diferentes, tá? Pelo amor de Deus. O fato de estarem em signos diferentes não muda nada, ou seja, a distância em graus de 2 planetas, mesmo o Sol, não importa se estão em signos diferentes, casas diferentes, tá? Nesse caso aqui, estão em signos diferentes na mesma casa. Poderia ser o contrário, poderiam estar em casas diferentes no mesmo signo. Então, bom, essas foram as 3 perguntas de hoje, tá? As demais que não vieram para cá porque já foram respondidas em outras situações. Mas estamos avançando e continuamos nosso empenho para levar a astrologia até quem quiser aprender. Ensinar essa linguagem da natureza a todos aqueles que puderem se beneficiar, a todos aqueles que puderem fazer como os antigos fizeram, ler a natureza para viver melhor. Um grande abraço a todos, foi um privilégio ter estado com vocês e até a próxima. Tchau!